Shalom. Todo papai e mamãe sabem, quando seus filhos estão crescendo, uma das coisas mais saudáveis que pode acontecer com eles é quando eles começam a perguntar: Papai, por que isso? Mamãe, por que aquilo? Quando eles começam a sentir a curiosidade do aprendizado, quando vão à escola e retornam maravilhados com algo novo que descobriram. Essa simplicidade do coração de uma criança, essa abertura para aprendizado, de dependência do coração de uma criança, é o que Jesus diz que nós precisamos desenvolver. E a oração é a ferramenta que Deus nos dá para que a gente possa, de fato, desenvolver essa relação de dependência de uma criancinha, de um bebê, de um filhinho no colo do papai e que olha para o pai como sendo a fonte de tudo aquilo que ela precisa. Lá em Mateus capítulo 18, a partir do verso 1, nós lemos assim: Naquela hora aproximou-se de Jesus os discípulos e perguntaram: Quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Então, quando Jesus está fazendo essa comparação, ele não está falando de crentes infantilizados, mas ele está falando de crentes maduros. Mas a maturidade, ela vem exatamente da expressão da nossa dependência. O nível, o grau da nossa maturidade espiritual é diretamente proporcional ao nosso nível de dependência de Deus. Então, quando ele está falando da criança, ele está falando da dependência que uma criança tem do seu papai, da sua mamãe. A criança é aquela que depende dos pais desde o seu nascimento. Criança é aquela que, se a mamãe não lhe der o leite materno, ela morre de fome, ela não sabe se alimentar, ela não vai atrás desse alimento, ela depende da mamãe. A criança é aquela que, se papai e mamãe não cuidarem, não colocarem uma roupinha na época de frio, vai morrer de frio, porque ela não sabe se vestir sozinha. Ou seja, na verdade, esse é o princípio que Jesus está colocando. É aquela criança que depende em tudo do papai e da mamãe. Então, quando a Bíblia diz que devemos ser como crianças, o grande desafio é chegarmos a esse nível de dependência. E oração é expressão de dependência. Oração é a nossa expressão de amor e dependência do Pai. A oração é o caminho que Deus nos deu para expressarmos a Ele o quanto nós o amamos, o quanto nós precisamos dele e o quanto dependemos dele. E que nós decidimos que em toda a nossa vida, tudo que fizermos será sempre na dependência do Senhor. Esse é o grande desafio que eu e você temos. O desafio da dependência permanente e completa do nosso papai que está nos céus.